Stock-Based Compensation, ou remuneração baseada em ações. Esse é um dos indicadores muito importantes que a gente tem para se investir por longo prazo e poucos investidores conhecem, que ficam focando somente em dividend yield, preço-lucro ou patrimonial. Vamos trocar uma ideia sobre ele hoje. Olá pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista do canal. Hoje a gente vai falar sobre Stock-Based Compensation, ou remuneração baseada em ações. Como o próprio nome já diz, é uma forma de remuneração dos funcionários, diretores, conselheiros de uma empresa, só que você não remunera em forma de dinheiro, ou seja, pegar ali e fazer um pagamento da conta do funcionário, do administrador da empresa. Essa remuneração ela é feita em ações da empresa ou opções de compra de uma ação da empresa. Para ficar mais claro para você, o que seria uma opção de compra da empresa? Imagina que eu sou funcionário da Ambev. Uma das minhas remunerações ali, de incentivos que eu possa ter é o SBC, o Stock-Based Compensation. Eu vou receber o direito de comprar ações da Ambev lá na frente ao preço de hoje. Então, se a Ambev hoje está custando na bolsa R$35, eu posso ter o direito de daqui a 2 anos comprar ações da Ambev a R$35. Eu posso ter esse direito. Porque se é uma empresa boa, que está crescendo, etc., a gente entende que lá na frente ela esteja a R$45. E se daqui a um ano ela vai estar a R$45 e eu vou ter o direito em um ano de comprar 35, eu vou estar comprando uma coisa a 35 que no mercado está valendo 45. Então, automaticamente eu posso até exercer esse meu direito, comprar a 35 e vender no mercado a 45. Só aí eu já tenho uma margem de lucro, margem de dinheiro. É uma forma de você incentivar, de estimular os seus colaboradores, os funcionários de uma empresa, os diretores, etc. Por que a empresa faz isso? Ela é muito utilizada principalmente em empresas que estão em fase inicial, startups, fintechs, porque o caixa da empresa é limitado. Empresas que estão começando têm um caixa ali mais limitado. É muito mais fácil você fornecer uma remuneração para o pessoal em forma de ações do que você desembolsar a remuneração em caixa, porque se o dinheiro é muito limitado, principalmente no começo, não tem como você ficar despendendo pagamento em caixa. Então você oferece participação na empresa, né, pagamento em ações, ao invés de estar remunerando diretamente em dinheiro. E que eu peguei esse site, né, do Corporate Financial Institution, que é o SCFI, que ele basicamente vai mostrar pra gente uma definição básica do que é um SBC, um Stock-Based Compensation. Aqui no Brasil, remuneração baseada em ação, tá? Ou RBC, como você quiser chamar. Stock-Based Compensation, também conhecida como Share-Based Compensation, que seria basicamente, né, remuneração baseada em ação, ou Equity Compensation, que é participação ali, remuneração em patrimônio da empresa, é uma maneira de pagar os employees, ou seja, os funcionários, executivos, diretor de uma companhia com equity, que seria equity, com participação, com negócio no business, né? É tipicamente usada para motivar os empregados, além da remuneração regular baseada em espécie, em cash, tá? O salário e os bônus. Também é utilizada para alinhar o interesse na companhia com os acionistas, né? Com os shareholders, com quem tem ação da empresa. Dito isso, você pode estar se perguntando, mas por que esse indicador é importante e se isso é bom ou se isso é ruim? Isso é uma coisa basicamente boa para os funcionários, mas para quem já é acionista pode ser algo muito ruim. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro é a diluição acionária. Então, se você tem ali uma participação na empresa de 10%, você como sócio que compra ali uma ação da Ambev na bolsa, e daqui a um ano ela vai fazer essa emissão de ações para remunerar o corpo executivo, os funcionários, etc., ela vai estar emitindo novas ações. Se ela vai estar emitindo novas ações e você não está adquirindo novas ações, porque você não faz parte daquele corpo ali da empresa, né, o corpo de funcionários administrativos, você vai ser diluído, ou seja, a sua participação na empresa vai aumentar, dado que você vai continuar com as mesmas ações, só que agora a empresa tem mais ações. É basicamente o seguinte, imagine que você tem 10 ações de uma empresa que tem 100, o famoso 10%. Agora, se a empresa decide aumentar a base acionária em 50% via Stock-Based Compensation e 100 vai para 150, o número de ações totais da empresa, você continua tendo as mesmas 10 ações, só que o total agora é 150, não é mais 100. 10% de 150 são 15 e você tem 10. Então você foi diluído, sua participação na empresa é menor. Você tem uma participação menor, dado isso, Stock-Based Compensation é uma coisa que te dilui, não é algo favorável para você. Outro ponto é que essa remuneração ela não sai do caixa, mas ela tem um custo econômico. Por quê? Quem paga a conta é o acionista. Como isso aqui não é uma remuneração que sai do caixa, ela vai sair de onde? Do patrimônio líquido da companhia. Em vez da empresa pegar o patrimônio, reserva que está acumulada ali, distribuir em forma de dividendos ou reinvestir no negócio, ela simplesmente está pagando aquele patrimônio para distribuir entre mais funcionários. Então, isso aqui já é algo que também prejudica quem é investidor da empresa. Outra coisa é que a gente pode ter uma redução no lucro por ação. Se a empresa dava lucro para 100 ações, agora vai ter que dar lucro para 150. E aí, se ela dá o mesmo nível de lucro, o que acontece é que
que você vai ter uma redução do lucro por ação. Então você, como investidor, vai começar a receber menos. O seu lucro por ação vai ser menor. Volta naquele ponto, porque você acabou sendo diluído. Se tem mais pessoas para dividir o mesmo lucro, o que acontece é que você vai receber menos. E o outro ponto é que isso aqui é um risco de incentivo perverso que pode vir a acontecer. Lembra que eu disse que o que acontece é que se eu tenho o direito de comprar daqui a um ano as ações e ela pode estar mais cara, e aí eu vou comprar no preço de hoje, ou seja, eu vou ter um lucro, foi aquele exemplo da Ambev que eu usei, se hoje está a 35, meu direito é comprar lá na frente, daqui a um ano, se ela tiver mais cara do que 35, para mim é melhor. Então o que executivos e diretores podem fazer? Podem buscar de forma artificial inflar o preço da companhia com alguma notícia, alguma matéria, no curto prazo, aí ele pega, sobe de 35, infla para 45, exerce seu direito, compra as ações a 35, vende no mercado, a receita para o desastre e está feita. Então, note que o que é que acontece nesse ponto é que isso pode também inflar de forma artificial no curto prazo o preço das ações. Agora, se você é investidor, como é que você sabe se a empresa tem Stock-Based Compensation ou não e como é que isso te afeta? Se você é investidor de topo, você sabe onde é que você vai encontrar isso, até porque você já deixou o seu like lá no começo do vídeo, já deu aquele likezinho maroto e se inscrever, tá inscrito, também tá inscrito no canal. Se você é um investidor topo e até que isso já aprendeu alguma coisa nova, já sabe, já fortalece aí, deixa o like, é muito importante, se inscreve no canal. Se você não aprendeu nada ainda, já conhecia tudo, guarda que até o fim do vídeo você aprendeu alguma coisa nova. Então, vamos lá. O Stock-Based Compensation ele transita na DRE, ele entra como uma despesa operacional, mas a gente viu que não tem efeito caixa. Se eu vou estar remunerando o corpo administrativo, diretores, com ações, eu não vou ter despesa caixa, eu não vai sair dinheiro do caixa da empresa. Então o que acontece? Ele é um custo que transita na DRE, mas ele não tem efeito caixa. Então na DFC, no fluxo de caixa operacional, lembrando que DFC é demonstrativo de fluxo de caixa. Quando a gente entra na linha de fluxo de caixa operacional, ou seja, o caixa da operação, eu vou ter que fazer através do método indireto, ou seja, eu vou ter que voltar essa despesa na demonstração de fluxo de caixa, no fluxo de caixa operacional, para ser mais exato. Pedro, tá muito complicado, não tô entendendo nada. Você começou ali a falar umas coisas de DFC, DRE, fluxo de caixa operacional que eu não entendi. Isso é porque você não está inscrito no IZT. No módulo 3 do IZT, a gente tem aqui, eu vou deixar até um print aqui para que você possa ver, a gente tem a aula de DRE, DFC e balanço patrimonial, que é o básico ali, tá, de contabilidade que você precisa para ser um investidor. Eu já digo logo, se você investe em ações e você não sabe o que é uma DRE, um balanço patrimonial, um demonstrativo de fluxo de caixa, você deve estar mais para apostar do que você está investindo, tá? Então, você não está no IZT, provavelmente você não está entendendo essas siglas. E aqui eu não posso ficar só trazendo conteúdo muito básico. Aqui eu preciso que vocês evoluam também como investidor. Então, é importantíssimo que você entenda esses conceitos. Mas calma que eu vou explicar aqui na prática junto com vocês, para vocês entenderem como é que funciona a DRE, a DFC e o fluxo de caixa operacional, para vocês entenderem isso, combinado? Vamos lá. Na parte teórica, o que acontece é, o SBC, ele passa na DRE, mas quando a gente chega no fluxo de caixa operacional, a gente vai devolver o valor, da mesma forma que a gente faz com depreciação e amortização, porque é uma despesa que não tem efeito caixa. Se não tem efeito caixa, vai voltar pelo método indireto no fluxo de caixa operacional. Dito isso, vamos para a prática, porque na prática fica muito mais fácil. Aqui eu peguei uma empresa que é o Workday, é uma empresa de software, tá? Que basicamente eu acho que nem conhece, uma empresa pequena, 73 bi de valor de mercado, mas é um exemplo perfeito porque a gente precisa de Stock-Based Compensation. Olha só, quando a gente entra aqui na DRE, a gente tem, beleza, as receitas aqui da empresa, a gente tem ali, ó, custos, e dentro desses custos a gente tem ali, ó, despesas gerais administrativas e despesas operacionais ou receitas operacionais, tá? O que é que acontece? A Stock-Based Compensation, essa remuneração baseada em ações, ela entra aqui, tá? Ela entra nessa linha. Só que o que acontece? Ela não entra de forma explícita aqui tão claro. Você não tem nenhuma linha específica dizendo remuneração baseada em ações. A gente não tem aqui. A gente sabe que ela passa aqui na DRE como uma despesa. Só que você só vai conseguir enxergar melhor o quanto a empresa está remunerando o seu corpo de funcionários quando você desce exatamente aqui na linha de fluxo de caixa, tá? Cash flow from operating activities, ou seja, fluxo de caixa operacional das atividades. Então, a gente tem aqui, ó, eu quero pegar 2024 para ficar mais fácil. A gente tem que na Workday, ela tinha dado um lucro de 1,3 bilhões de reais, tá? E se a gente olhar com calma, a gente tem exatamente aqui, ó, Share-Based Compensation Expense, ou seja, despesa de remuneração baseada em ações. Olha só que curioso, a empresa tinha dado 1,3, tá? 1,3 bilhões de lucro e o quanto ela remunerava o seu corpo acionário do Stock-Based Compensation era 1,4 bi. Então note que a empresa, ela tinha ali basicamente
mais gasto com remuneração baseada em ações do que ela tinha de fato dado de lucro. Olha só que curioso. Esse aqui é um exemplo típico, é um exemplo claro do que não deve ser feito. Olha aqui em 2025, tá? A empresa deu 526 milhões de lucro e o share-based compensation estava em 1,5. Note que o fluxo de caixa operacional, ó, aqui, ó, net cash provided by operating activities, ou seja, o fluxo de caixa operacional deu 2,4 bilhões. Só que, olha só que curioso, deu 2,4 bi. E desses 2,4, 1,5 veio só de Stock-Based Compensation. A gente tá falando ali que ela daria basicamente 900 milhões. Se a gente fosse desconsiderar o Stock-Based Compensation, a empresa estaria dando 900 milhões de caixa líquido, tá? 900. Note como o Stock-Based Compensation, ele entra aqui, como ele não é uma despesa caixa, a gente não considera na DFC, então ele precisa ter essa reconciliação. Mas eu quero que você note que ele infla o fluxo de caixa operacional. Então você está vendo aqui 2,4 bi, quando na realidade era para ser 900 milhões de fluxo de caixa operacional. Então note que o Stock-Based Compensation, quando ele é alto, o que acontece é que ele vai inflar de forma negativa o fluxo de caixa operacional. E aí você vai achar que a empresa está dando um caixa operacional lindo e maravilhoso, quando na verdade não, está sendo inflado pelo Stock-Based Compensation. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Esse é o ponto-chave de você analisar o SBC. Agora eu quero trazer o caso para vocês da Enjoei, que é um caso bem legal, principalmente no primeiro tri do ano passado, para a gente entender o quanto isso aqui é importante, tá? Então, a gente está aqui com a DFC novamente da Enjoei, olha só. E a empresa tinha dado um prejuízo, deixa eu mudar até aqui a cor. A empresa deu um prejuízo de 9,8 milhões de reais. A gente tem ali a volta de depreciação e amortização, ok. Só que olha que coisa curiosa, tá? Olha o quanto o plano de remuneração em ações, ou Stock-Based Compensation, impacta a empresa. 1,8 bi. Note que se desse prejuízo de 9,8, a gente já reduziria no fluxo de caixa operacional o prejuízo para 8 milhões de reais. Mas por quê? Simplesmente pelo plano de remuneração em ações. Então note que o Stock-Based Compensation, se você não entender como ele funciona, ele vai distorcer o teu fluxo de caixa operacional. Como eu disse, o melhor exemplo que a gente tem aqui é o exemplo da Workday, tá? Por que o exemplo da Workday? Porque o exemplo da Workday é muito gritante, tá? Como eu disse, a empresa dá 500 milhões de lucro e o Stock-Based Compensation dela é 1,5 bi. Então note que é muito relevante o Stock-Based Compensation da empresa, tá? Isso aqui é um ponto-chave. Que se você não tiver esse cuidado, você vai estar sendo enganado, o teu fluxo de caixa operacional vai estar distorcido para você fazer essa análise. Então é como eu digo, você simplesmente olhar a empresa da caixa operacional. Aí o que acontece? Você simplesmente pega aquele site que já tem um indicador pronto, não desconsidera o Stock-Based Compensation, e aí? Isso quando você vai olhar fluxo de caixa operacional, porque 99% de quem está investindo nem olha, nem sabe nem o que é fluxo de caixa operacional, né? Mas aqui no Fundamentei, por exemplo, a gente já tem um indicador ajustado pela remuneração baseada em ações. Então note que no primeiro TRI 25 deu 942 milhões de dólares, né? Isso, quando a gente vai pegar o próprio release dele, está 2,4. Note que foi aquela conta que a gente havia feito, né? De que bate exatamente os 900 milhões. E até mesmo aqui no Fundamentei, ele traz o quantos por cento vem de Stock-Based Compensation. Então, ó, 61% do meu fluxo de caixa operacional, ele é de Stock-Based Compensation. Então, isso aqui é muito alto, tá? Você precisa ter muito cuidado com isso. Não é uma coisa muito comum aqui no Brasil. O Fundamentei está com essa ferramenta nova, e a gente consegue colocar aqui, ó, remuneração baseada em ações dividido pelo fluxo de caixa operacional, ó. Então, olha aqui, a empresa que tem a maior remuneração baseada em ações pelo fluxo de caixa operacional é a Enjoei. Depois é a Moura do B, a Log, Tenda. Via de regra, a gente tem, ó, que não é tão alto aqui no Brasil a remuneração baseada em ações, tá? De fato, não temos tanto. Mas se você investe no exterior, deixa eu mudar aqui, ó, de ações para estoques, a gente consegue colocar, ó, mais uma vez, ó, Stock-Based Compensation, ou deve estar RBA, pelo FCO. Note que tem muitas empresas aqui com Stock-Based Compensation gigantesco. A gente tem ali o Stock-Based Compensation sendo algo muito importante, muito prejudicial para o fluxo de caixa da empresa. Se você investe no exterior, você precisa saber desse indicador, porque muitas vezes você está analisando uma empresa que o fluxo de caixa operacional, ele está ali positivo, mas, na verdade, se você não fizer o ajuste, ele poderia nem estar positivo, por causa da Workday. E, como eu já disse, você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, de várias ações. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o Facebook. Quando eu venho no Facebook, eu tenho aqui, ó, na parte de valuation, o
quanto, ó, lucratividade, o quanto de Stock Based Compensation eu tenho. Então, ó, o Stock Based Compensation é 18% do fluxo de caixa operacional. Então, é um número ali mais ou menos ok, tá? Mas note que é muito importante, porque no exterior isso é uma coisa relevante. Então, note que o fluxo de caixa operacional, ele pode estar distorcido, você pode estar sendo enganado se você não levar em conta o SBC, o Stock Based Compensation. Para você entender como fica mais claro ainda, como é que ele afeta, imagina que uma empresa deu 5 milhões de lucro líquido e ela teve um Stock Based Compensation de 10 milhões. Então, o fluxo de caixa operacional vai somar ali de volta, a gente vai trazer do método indireto 10 milhões. Então, 10 com 5, 15. O fluxo de caixa operacional, se tivesse só essas duas linhas, seria 15 milhões de caixa operacional. Quando, na verdade, o que deixou o fluxo de caixa operacional alto, 15 milhões, foi o Stock Based Compensation, que aumentou em 10 milhões. Note como isso é importante. Se você não utilizava esse indicador, comece a utilizar nas suas empresas, principalmente no exterior, porque senão você pode ser muito enganado através dessa remuneração baseada em ações. Senão você vai ficar muito distorcido. Se você é investidor a longo prazo, você precisa saber disso, tá bom? Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é Stock Based Compensation, como ele liga com o fluxo de caixa operacional e, de fato, como é que isso aqui vai impactar o teu resultado como investidor, principalmente no longo prazo. Porque note que essa remuneração baseada em ações é um direito que o cara vai ter lá na frente. No curto prazo não te impacta tanto, mas se você investe por longo prazo, vai te impactar, você pode ser diluído, seu lucro por ação pode cair. Então, isso aqui é muito relevante na hora de você colocar uma empresa na sua carteira, beleza? Se é investidor topo, deixou aquele like e a inscrição lá no começo, eu teno certeza. Se você aprendeu alguma coisa nova aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês tenham gostado dessa aula, muito importante indicador e importantíssimo finalizar por longo prazo. Foi esse o vídeo de hoje, é só o começo. Até o próximo.